destroços no Oceano Atlântico. Uma faixa de 5 quilômetros, aviões da FAB localizam sinais da tragédia do voo 447. Restos do Airbus a 1.300 quilômetros da costa brasileira. Nossos repórteres mostram o desafio de encontrar as vítimas do desastre. E a angústia dos parentes à espera de informações. Veja também, identificado o motorista que atropelou 2 jovens de propósito em São Paulo. Presa a mulher denunciada pelo Fantástico, pondo a filha à venda. A mudança de clube de Kaká vira assunto principal na concentração da seleção brasileira. E agora que as cidades estão escolhidas, você vai ver os pontos fortes e os pontos fracos das sedes da Copa 2014. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou hoje que destroços encontrados em alto mar, numa área ao norte do arquipélago de Fernando de Noronha, são mesmo do avião da Air France, que fazia o voo 447 entre o Rio e Paris. Aviões da Força Aérea Brasileira decolavam e pousavam durante toda a madrugada em Fernando de Noronha. Os primeiros destroços foram avistados às 6h49 da manhã, no horário de Brasília, a cerca de 650 quilômetros de Fernando de Noronha, numa área a 150 quilômetros a noroeste do Rochedo de São Pedro e São Paulo, que é um pequeno arquipélago no Oceano Atlântico. Uma poltrona, uma boia laranja, um tambor, objetos brancos e pequenos e vestígios de óleo e de querosene. A localização dos destroços foi anunciada no Bom Dia Brasil pela repórter Bianca Carvalho, que falava ao vivo do Recife. Márcio, é que a gente está em contato com o André Sampaio, que ele mora lá em Fernando de Noronha, que é uma base aérea para essas buscas. Ele tem uma central de rádio amador e ele acabou de ouvir, está auxiliando a aeronáutica nas buscas e acabou de ouvir a informação de oficiais da aeronáutica de que eles teriam visto alguns vestígios no mar. Este é o morador de Fernando de Noronha que tem a central de rádio amador. Nossa equipe registrou o momento em que ele ouviu uma conversa entre a torre e o piloto da Força Aérea. Aqui se refere a um banco, a poltrona de avião. Pelo rádio, o piloto forneceu as coordenadas dos objetos. O que foi avistado até agora é o fruto da correnteza que está se deslocando nessa direção. As posições estão mais ou menos alinhadas, o que determina uma coerência nesse avistamento. Os primeiros destroços foram vistos de manhã graças a este avião da FAB, o R-99, que é equipado com vários radares. À tarde, no Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou que mais uma faixa de destroços com 5 quilômetros de extensão foi localizada na mesma região, em alto mar. O ministro confirmou que são restos do avião desaparecido. A existência da poltrona, do óleo, da identificação do R-99 e agora complementado com os 5 quilômetros, nós temos uma posição no sentido de que isto é do Airbus da Air France. A aeronáutica informou que as buscas vão prosseguir. No início da noite chegou a Fernando de Noronha mais um helicóptero equipado com radar que vai ajudar nos trabalhos. E amanhã devem chegar os navios da Marinha que também vão participar da operação. De acordo com o Ministério da Defesa, os navios vão recolher os destroços, que em seguida serão levados para a base de operações montada no arquipélago. O presidente em exercício José Alencar decretou luto de 3 dias em homenagem às vítimas do desastre aéreo. A medida será publicada no Diário Oficial de amanhã. As buscas da Força Aérea e dos navios mercantes estão concentradas nas proximidades do local onde foram localizados os destroços. Toda esta área está sendo monitorada pela aeronáutica, que conta com 10 aeronaves para buscas e resgates. A partir de amanhã, começam a chegar 5 navios da Marinha. Eu diria, até cerca de um mês, os navios podem ficar lá sendo reabastecidos no mar. Na região, o oceano tem 4.000 metros de profundidade e uma cadeia de montanhas no fundo do mar. O lugar é um ponto de encontro de placas oceânicas que causam tremores de terra no mar. A diferença de temperatura da água provoca muitas correntes. Além de todas essas características, este geofísico também chama a atenção para as tempestades típicas da região nesta época do ano. Eu visualizo o mau tempo como talvez um dos agentes que vai prejudicar as buscas na região. Os destroços do Airbus serão analisados por técnicos franceses que vão comandar as investigações. Os investigadores já chegaram ao Brasil e passaram a tarde reunidos hoje no Rio de Janeiro com militares da aeronáutica. O governo brasileiro vai dar suporte técnico para os trabalhos.
Mas para o ex-presidente da Infraero, o brigadeiro José Carlos Pereira, vai ser muito difícil chegar a uma conclusão sobre a causa do acidente. Os especialistas não têm muita esperança de encontrar a caixa preta que registra as últimas informações sobre o voo. Na hipótese da caixa ter sido isolada do avião, de uma cuspida do avião, praticamente é nula a possibilidade. Encontrar um objeto de 40 centímetros no fundo, um fundo acidentado do oceano é praticamente impossível. Na França, a notícia da localização dos destroços aumentou a rede de solidariedade em torno dos parentes de vítimas do acidente. O conforto na proximidade. As famílias das vítimas ocupam um andar inteiro deste hotel perto do aeroporto Charles de Gaulle. Aqui tem apoio médico e psicológico e são informadas das buscas. Hoje, um choque para quem ainda tinha esperanças. Aqui no hotel, as famílias foram informadas de que a Força Aérea Brasileira tinha localizado os primeiros destroços. A Air France e o governo da França estão oferecendo passagem e acomodações para as famílias que queiram acompanhar os trabalhos de busca de perto, tanto no Brasil quanto na costa da África. A tristeza manifestada publicamente. O torneio de Roland Garros parado por 1 minuto. O jogo amistoso da França contra a Nigéria marcado pela faixa de luto. Na Assembleia Nacional, os deputados pararam seus discursos. O primeiro-ministro anunciou que os destroços foram localizados e agradeceu o trabalho feito pelo Brasil. Na primeira entrevista concedida a uma TV francesa, Barack Obama disse que todos nos sentimos tocados pela tragédia e que os americanos vão fazer de tudo para ajudar. Talvez a contribuição mais importante seja fornecendo os submarinos robotizados que podem recuperar as caixas pretas em profundidades abissais. Sabemos da dificuldade em encontrar essas caixas, diz o diretor do Sindicato dos Pilotos da França. Mas até agora lidamos com qualquer hipótese sem ter nenhuma informação. Não sabemos nada do que aconteceu. É só com acesso aos dados técnicos e a reação da tripulação que teremos um ponto de partida. Vai ser uma investigação longa, demorada, disse Julien Gourguechon. Mas é o único meio de saber exatamente o que aconteceu e evitar que um dia possa se repetir. A localização dos destroços também deixou apreensivos parentes dos passageiros brasileiros. A mesa de trabalho está como Pablo deixou. O argentino apaixonado pelo Brasil queria mostrar Paris para a mulher Ana Carolina. Na ONG Viva Rio, ela cuidava de crianças carentes. Ele ajudou a escrever o Estatuto do Desarmamento. É muito triste porque se trata de um casal jovem, totalmente dedicado a reduzir a violência, né? Lucas Galiano é o único brasileiro da tripulação do voo 447. Ele veio ao Rio para o enterro do pai. Parentes do comissário estiveram no hotel, onde funcionários da Infraero, da Air France e da Agência Nacional de Aviação Civil deram esclarecimentos sobre as buscas ao Airbus. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, conversou com as famílias. O pai do chefe de gabinete da Prefeitura do Rio, Marcelo Parente, também procurou informações. A família está muito ruim. Está ruim para mim, para a família toda, né? O voo que marcou para sempre tantas famílias fez parte de um sonho, de um passeio desejado por muitos passageiros do avião da Air France. Algumas vítimas deste acidente planejaram a viagem a Paris para um momento muito especial. Bianca e Carlos reuniram 500 pessoas na festa de casamento, um dia antes do embarque para a lua de mel. O mineiro José Gregório viajou com a mulher para comemorar ontem, 1º de junho, seu aniversário de 70 anos. José Ronel trabalhava como dentista na Inglaterra. Veio ao Brasil passar o aniversário de 35 anos com a família. Fica sem nada, sem nenhum vestígio, né? O que é que eles vão encontrar nessa busca? A lista oficial de vítimas deve ser divulgada amanhã pela Air France. A lembrança de cada passageiro traz a história da expectativa de uma viagem e do sofrimento de uma família. Os especialistas em aeronáutica ainda não sabem dizer por que o Airbus desapareceu. Principalmente por causa da tecnologia embarcada naquele modelo de avião.
O Airbus A330 é um dos mais avançados do mundo. Para cada possível falha num sistema operacional, há um dispositivo de segurança que entra em ação. A energia do avião vem de 2 geradores que ficam perto das turbinas. Elas alimentam 2 baterias instaladas debaixo do bico do Airbus. Há ainda o hatch, um equipamento que se abre debaixo do avião e que produz energia de emergência a partir do vento. Aviões modernos como o A330 funcionam com base em 3 sistemas: elétrico, hidráulico e mecânico. Quanto mais modernos eles ficam, maior é a quantidade de tecnologia embarcada, controles eletrônicos, computadorizados. Por isso, esses aviões estão cada vez mais dependentes de energia elétrica. O aparelho reproduz o painel do A330 e simula um voo noturno que entra numa forte tempestade. Ele varia bastante aqui a velocidade, ele tenta manter uma velocidade pré-determinada pelos pilotos, só que existe essa variação de velocidade, existe uma variação também de altitude e o motor também, existe essa variação aqui de motor. Se um gerador falha, o outro alimenta o avião sem problemas. Se os 2 param de funcionar, as baterias geram energia elétrica só para a cabine e por apenas meia hora. Quando as baterias acabam, o painel apaga. É isso que o piloto vê? Exatamente. Ou seja, o painel completamente apagado? Somente com os instrumentos analógicos aqui funcionando. Uma falha generalizada, uma falha de todos esses instrumentos é muito difícil de acontecer. Esse comandante acha difícil que as caixas pretas sejam resgatadas. A profundidade do mar ali chega a aproximadamente 4.000 metros e talvez até mais. O sinal vai chegar extremamente enfraquecido se chegar na superfície. Nós vamos conversar agora com o coronel Luiz Gonzaga Leão Ferreira, comandante do Sindacta 3 no Recife, sobre as buscas aos destroços do Airbus. Boa noite, coronel. Diante desse encontro, desses primeiros destroços, como é que fica a busca por sobreviventes ou pelos corpos das vítimas? Nós estamos perseguindo os trabalhos de busca, Fátima, e a nossa intenção é a localização de sobreviventes e dar o máximo da nossa capacidade operacional para que a gente possa ter sucesso nesse empreendimento. O senhor diria, então, que a prioridade, coronel, é a localização de possíveis sobreviventes. O senhor trabalha ainda com esta possibilidade e não da caixa preta de que tanto se fala? Sim, nós que trabalhamos na busca, temos por objetivo ter sempre a possibilidade de localizar vidas. E isso é o nosso intuito nesse trabalho que nós estamos realizando. Como é que seguem, então, as buscas a partir de agora, coronel? Bom, as buscas a partir de agora, nós estamos no 2º dia, estamos aqui na nossa sala de operações com vários profissionais militares da Força Aérea Brasileira. Temos hoje aqui presente um oficial da Força Aérea Americana que está trabalhando em coordenação com a nossa equipe e que está prestando um valioso apoio para o nosso trabalho. Coronel Leão, a busca é intensificada, ela diminui, porque a informação que chegou aqui à tarde, nós chegamos a ouvir isso à tarde, é de que o local em que foram avistados esses destroços já não seria mais o local onde eles estão. Teria havido um sobrevoo por equipes da França na região. Essa informação chegou aqui, mas nós não tivemos como confirmar. O senhor tem conhecimento disso? Nós estamos trabalhando em conjunto com a Força Aérea Americana. Amanhã teremos uma aeronave P-3 nos auxiliando na busca e também uma aeronave francesa que está lá trabalhando conosco nessa operação. Não, mas a questão não ficou clara. Eu lhe perguntei se é fato que os destroços já não teriam sido mais avistados por equipes francesas que teriam sobrevoado a mesma área hoje. O senhor tem essa informação, coronel? O som acabou. O senhor não nos ouve? Por gentileza? Desculpe. Eu vou repetir a pergunta. Nós tivemos a informação de que equipes francesas teriam sobrevoado a mesma área em que os brasileiros avistaram aqueles destroços e que os franceses não teriam visto os destroços. O senhor tem essa informação também ou isso foi alguma informação não confirmada? O que nós temos coordenado aqui, Bonner, a nossa equipe,
ela tem feito a coordenação com o ACC Dakar, que é adjacente à nossa área de controle, e qualquer sobrevoo que é feito, nós fazemos essa coordenação para que não haja conflito. Correto. Agora, coronel, em vista da dificuldade de se encontrar a caixa preta, o que vai ser recolhido do mar já seria suficiente para se ter alguma ideia do que pode ter acontecido com esse avião? Por favor, você poderia repetir, Fátima? Pois não, é que eu acho que nós estamos com alguma dificuldade de comunicação. É o seguinte, a caixa preta vai ser muito difícil de ser encontrada pelo que a gente tem visto. O que vai ser recolhido do mar, os destroços, já serviriam para chegar a alguma conclusão sobre o que pode ter acontecido com esse avião? Por favor. Bom, coronel, infelizmente, eu acho que nós... Sem problema, coronel, peço desculpas, nós infelizmente não estamos conseguindo manter o contato, nós pedimos desculpas, agradecemos pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Nacional. Obrigado, coronel. Boa noite para o senhor. A seguir, a mulher denunciada pelo Fantástico pondo a filha à venda. Identificado o motorista que atropelou 2 jovens de propósito em São Paulo. Você sabia que... A Justiça decretou a prisão temporária de Paulo César Oliveira Carneiro, suspeito de atropelar propositalmente 2 jovens em São Paulo. O carro que ele usou foi encontrado coberto na garagem de um amigo. Câmeras de condomínios registraram os 2 jovens brigando. Em seguida, a chegada do carro preto. Testemunhas dizem que o motorista perguntou quem tinha danificado o para-brisas. Os 2 negaram o envolvimento. Quando o carro foi embora, os jovens voltaram a brigar, até serem atingidos pelo carro que retornou em alta velocidade. Um morreu na hora, o outro está internado com traumatismo craniano. A polícia do Pará prendeu hoje em Portel, na ilha de Marajó, a mulher que tentou vender a própria filha. A negociação foi exibida na série de reportagens Meninas do Brasil, do Fantástico e do Jornal da Globo. Edna dos Santos cobrou 4 cervejas por um programa sexual com a filha de 17 anos e R$500 para entregá-la em definitivo. E Daías Vilarinho de Souza, que atuava como aliciador, também foi preso. O assassinato covarde do jornalista Tim Lopes por traficantes de drogas do Rio de Janeiro completou hoje 7 anos. Cartazes foram espalhados pelas ruas do Rio. A homenagem foi feita pela irmã de Tim Lopes, com apoio de entidades de jornalistas. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, uma ação social lembrou o trabalho de Tim, sempre atento aos direitos da população. Era alguém de grande valor, que deixou um bom exemplo para ser seguido. O jornalista da TV Globo foi capturado, torturado e morto por traficantes na madrugada de 2 de junho de 2002. Ele fazia uma reportagem para denunciar a exploração sexual de menores em bailes da Vila Cruzeiro, no conjunto de favelas da Penha. Toda a quadrilha do traficante Elias Maluco, que comandou o crime, foi presa e condenada pelo assassinato, com penas que chegaram a 28 anos e meio de prisão. Mas um dos bandidos, Eliseu Felício de Souza, recebeu o benefício do regime semiaberto, saiu da cadeia e não voltou mais. Uma outra homenagem ao jornalista Tim Lopes foi feita durante uma missa no tradicional convento de Santo Antônio, no centro do Rio. A cerimônia foi celebrada pelo novo arcebispo do Rio, Dom Orani João Tempesta, que pediu aos fiéis para rezar pela justiça e liberdade. Cada vez mais a justiça, a fraternidade, a paz. Dia 2 tem que ser esse dia da saudade, esse dia da indignação, mas acima de tudo, um dia de mobilização, para que a gente mostre de que cesse essa violência e que todos nós vivamos em paz. O Conselho Nacional de Justiça fez hoje um balanço do desempenho dos tribunais no ano passado. E a conclusão foi que a pilha de processos na mesa dos juízes aumentou. Os juízes brasileiros julgaram no ano passado 1.300.000 casos a mais do que em 2007. Mas a pilha de processos acumulados aumentou. É que não se está conseguindo dar vazão ao estoque que se tinha. O estoque que se tinha não está sendo resolvido. 45 milhões de processos ficaram sem julgamento no ano passado, 1.100.000 casos a mais do que em 2007. O problema é maior na Justiça Estadual. As varas e tribunais só conseguiram julgar 3 em cada 10 processos protocolados em 2008.
Pernambuco e Bahia apresentam os piores resultados. Estamos investindo pesado em tecnologia e modernização do parque tecnológico. Isso vai permitir que o judiciário reaja a essa situação que vivia. O levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça mostra também que a eficiência dos tribunais não está ligada ao dinheiro que gastam. A Justiça do Distrito Federal gastou, no ano passado, R$ 423 por habitante e julgou, em média, 3 de cada 10 processos recebidos. A Justiça Estadual de Rondônia gastou 1/3 desse valor e julgou 7 em cada 10 processos. Há 4 dias, juízes se revezam de manhã à noite no Espírito Santo para desengavetar 10 mil processos de presidiários nos próximos 3 meses. O Conselho Nacional de Justiça vai fazer uma campanha até o fim do mês para que juízes e servidores cumpram a meta ainda este ano de julgar os 23 milhões de processos abertos em 2005. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside o CNJ, é preciso que a justiça seja mais eficiente. A justiça é um serviço público nacional. Ele tem que ter um standard, um padrão em todo o Brasil. É isso que nós estamos procurando. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou que tem gastos compatíveis com a realidade econômica da região e que a população do Distrito Federal costuma acionar o Poder Judiciário com mais frequência, congestionando os tribunais. O Profissão Repórter de hoje vai mostrar os riscos das cirurgias plásticas mal feitas. Foram confirmados 2 novos casos da gripe suína no Rio de Janeiro. Os 2 pacientes tinham viajado para os Estados Unidos e passam bem. Em todo o Brasil, são 23 pessoas infectadas. No Chile, as autoridades confirmaram a primeira morte pela nova gripe na América do Sul. Médicos explicaram que, apesar de estar com todos os sintomas da doença, a paciente chilena demorou a buscar ajuda médica. Daqui a pouco, a General Motors do Brasil anuncia planos de investimentos e afirma que é independente da matriz americana. A mudança de clube de Kaká domina as conversas na seleção brasileira. O Instituto de Pesquisas Espaciais anunciou hoje que o desmatamento na Amazônia chegou a 197 quilômetros quadrados nos meses de fevereiro, março e abril. Em comparação com o mesmo período do ano passado, uma redução de 90% no ritmo do desmatamento. Mas, em parte, essa queda se deve à concentração de nuvens sobre a Amazônia no período, que dificultou muito o monitoramento por satélite. Mato Grosso e Pará foram os estados que mais desmataram. O frio é assunto hoje de norte a sul do país. Nevou pela primeira vez do ano nas serras gaúcha e catarinense. E os moradores fizeram a festa. E geou também. Em Urubici fez 3 graus abaixo de zero, mas por causa do vento, a sensação térmica foi de 24 graus negativos. Nem Campo Grande escapou do frio. A mínima foi de 6,7 graus. E pode voltar a nevar essa noite no sul. As condições do tempo estão muito favoráveis. Temperaturas baixas e um vento úmido que chega do oceano. Amanhã pode fazer 0 grau em Curitiba e 6 em São Paulo e em Campo Grande. E a máxima não passa de 25 em Rio Branco. Nessa parte do norte e do nordeste, a chuva vai continuar. Faz sol da Bahia a Pernambuco e também entre o Rio Grande do Sul e o Acre. Deve chover rapidamente entre o litoral de São Paulo e o do Rio. A massa de ar frio começa a perder força na sexta-feira e o frio vai diminuindo aos poucos em Florianópolis, São Paulo, no Rio e em Campo Grande. A General Motors do Brasil declarou hoje que não será afetada pela concordata da empresa nos Estados Unidos. O presidente da montadora no Brasil e no Mercosul, Jaime Ardilha, disse que a GM vai manter as operações no país e investir $1,5 bilhão nos próximos 3 anos. Segundo Ardilha, a GM daqui é financeiramente independente da matriz americana. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa num dia em que os investidores aproveitaram para embolsar os lucros dos últimos pregões. Já o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York teve alta. O dólar voltou a cair e fechou cotado a R$ 1,923. Uma manobra do governo adiou a instalação da CPI da Petrobras. A reunião de hoje, que escolheria o presidente e o relator, foi aberta pelo senador Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, e encerrada logo em seguida por falta de quórum. Em protesto,
A oposição decidiu que continuará bloqueando qualquer votação no plenário do Senado. O motivo do impasse é que não há acordo entre os aliados do governo sobre quem deva ocupar os cargos de comando da CPI. O ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, e o ex-diretor de Recursos Humanos, João Carlos Zogby, negaram hoje as denúncias de envolvimento nas fraudes na administração do Senado. Eles falaram à direção da casa. Zogby chegou a pedir desculpas por ter dito em entrevista à revista Época que Agaciel tinha participação em todas as empresas que prestaram serviços ao Senado. Mas Zogby admitiu que a mulher dele ofereceu um carro ao repórter da revista para que não publicasse uma reportagem sobre irregularidades na concessão de empréstimos consignados. Agaciel Maia disse que não tinha participação nas empresas terceirizadas e que também não se envolvia no processo de seleção dessas empresas. Itabuna, sul da Bahia, sede da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo. 62 funcionários levam as notícias da região e do Jornal Nacional a 48 municípios, como na descoberta da praga vassoura de bruxa em território baiano. A doença atacou as plantações de cacau e provocou queda drástica na produção. Jornal Nacional, outubro de 1989. A TV Santa Cruz também faz parte dos nossos 40 anos. A mudança de clube de Kaká foi o principal assunto no treino da seleção para o jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. As 5 estrelas, o uniforme mais vitorioso do futebol, a Granja Comari, uma atmosfera que mexe com os estreantes. A primeira vez foi gostoso, está sendo legal, só tem excelentes jogadores, isso me deixa feliz, me deixa satisfeito. É uma seleção com novos rostos, com craques consagrados e, por que não, com uma volta ao passado também, de volta a 2002, ao Penta. Estou muito feliz, posso dizer que depois do Mundial é o momento mais importante da minha carreira novamente. Entre apresentações e reencontros, a saída de Kaká do Milan mobilizou o noticiário no primeiro treino da seleção. Um jogador como o Kaká, da sua qualidade, acredito que não tenha problema nenhum de se adaptar em qualquer país. E ele vai para a Espanha depois de 6 anos na Itália. A transferência para o Real Madrid, pelo equivalente a 180 milhões de reais, foi acertada nesta terça-feira. Aos 27 anos, o craque só perde para Zidane na lista dos mais caros da história. Em Teresópolis, ele preferiu o silêncio e só vai dar entrevistas depois de os 2 clubes anunciarem o negócio, o que deve acontecer amanhã. A seguir, Copa 2014. Pontos fortes e pontos fracos das cidades que vão sediar o Mundial. O Jornal Nacional começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre as 12 cidades brasileiras que vão receber os Jogos da Copa de 2014. O repórter Tino Marcos mostra o que elas já têm de bom e também o que precisam melhorar. Em muito pouco tempo, não haverá torcedor brasileiro que não saiba responder esta pergunta. Se eu sei quando vai ser a Copa do Mundo aqui no Brasil? Só um minutinho. 2000 e... não sei. Esqueci. Agora tu me pegou 2000... Não sei. Sabe em que ano vai ser a Copa aqui no Brasil? Sim, 2010. 2014. Acertei, Tino? Sim. A Copa vai ser em 2014. Não é em 2014? Sim. Merecemos. Sim, merecemos. No país do futebol, uma Copa com dimensões continentais. Na sede de Porto Alegre, à beira do Rio Guaíba, o estádio Beira-Rio. Jogos gelados, temperaturas muito baixas. Em Manaus, à beira do Rio Negro, na floresta amazônica, norte do país, calor forte, umidade alta, peculiaridades de um mundial que vai depender e muito dos aeroportos. Somos grandes, um país com distâncias enormes, grandes também nas limitações de transporte. Ferrovias, estradas seguras e confortáveis? Não, né?
Nós precisamos fazer obras nos aeroportos. Nós precisamos fazer com Copa ou sem Copa. A única vantagem é que com a Copa você vai antecipar essas obras. E recomendamos que as 12 cidades comemorem pouco e se preparem mais rapidamente possível. A advertência é da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB, que fez um estudo aprofundado da situação das cidades sedes da Copa. Um exemplo, o nível ideal do grau de saturação dos terminais de passageiros é de no máximo 90%. Em São Paulo, o aeroporto de Cumbica tem 114% de saturação e o de Congonhas, 127%. Se já operam assim, como então será durante a Copa? É fundamental que possamos desenvolver uma terceira alternativa, além dos 2 aeroportos que já existem aqui em São Paulo. É, portanto, bem provável que o aeroporto de Viracopos, em Campinas, seja muito utilizado na Copa. Hoje, o grau de saturação de passageiros em Viracopos é de apenas 30% de sua capacidade. Todos os outros aeroportos das cidades sedes terão que ser ampliados. As exigências da FIFA impõem ao país a obrigação de fazer melhorias importantes de infraestrutura. A mobilidade urbana, por exemplo, é um problema nas grandes cidades. A capacidade da rede hoteleira é um sério desafio para algumas sedes, como Belo Horizonte. No caso de Belo Horizonte, em primeiro lugar, a necessidade de novos hotéis é premente. A alternativa? A construção de unidades que, durante o período do mega evento, seja utilizado como alojamento para visitantes, né? E que, após o evento, possam ser transformados em moradia para cidadãos da cidade. Cidades, estados e governo federal vão investir em infraestrutura. E, pelas regras da FIFA, tudo o que envolve a Copa terá isenção fiscal. Nós já temos várias decisões dos municípios, por exemplo, de isenção de ISS aprovados pelas câmaras. O comitê organizador não recebe dinheiro público, só a verba da FIFA. A previsão do comitê local é mais ou menos de ter um gasto da ordem de 450 a 460 milhões de dólares. As cidades escolhidas podem ser excluídas se não cumprirem os prazos determinados. Todas as sedes querem vender seu peixe, puxar a brasa para sua sardinha. Fortaleza é logo ali. Nós somos a cidade brasileira mais próxima da Europa. Segundo os matogrossenses, Cuiabá é que é logo ali. Nós, desde o século XVIII, nós somos um ponto estratégico no centro da América do Sul. E Natal? Uma cidade fácil de se locomover, uma cidade segura, uma cidade que o povo gosta de receber. São Paulo? Hotelaria farta. A FIFA exige 40 mil quartos no país, São Paulo tem 42 mil dentro da cidade. Curitiba? Um exemplo. Nós já temos uma infraestrutura urbana que está dentre as melhores infraestruturas do país. E o Rio, então? A cidade do Rio de Janeiro é, a porta de entrada do nosso país. 12 cidades, com muito a comemorar e muito por fazer. Amanhã, Tino Marcos vai mostrar a preocupação com o meio ambiente nos projetos dos estádios novos. O Jornal Nacional está terminando aqui. As principais notícias do mundo e novas informações sobre o desaparecimento do avião da Air France você vai acompanhar ao longo da nossa programação e também no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã.